Mais uma vez estamos aqui trazendo para você um assunto interessante. Agora a gente vai continuar o nosso trabalho aí sobre o Rei do Norte e o Rei do Sul. Nós vamos agora terminar de ver, talvez mais um ou dois vídeos, sobre a questão da farsa da profecia pregada pelo corpo governante. Bom, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, vamos ver a explicação que eles trazem acerca do Rei do Norte e do Rei do Sul. Vamos dar uma olhadinha aqui e aí a gente vai começar a fazer o análise. Presta atenção aí junto comigo. Mas por que eles são descritos assim? Bom, no começo, esses reis governavam ao norte e ao sul da terra de Israel. É por isso que eles são chamados de Rei do Norte e Rei do Sul. Esses reinos podiam ser considerados como dois tronos. Bom, vamos começar parando aqui. Vejam que para justificar a ideia que eles vão dar, eles já começam colocando esse Rei do Norte e o Rei do Sul como dois tronos. Ou seja, dois tronos que poderiam ser ocupados por quaisquer nações. Então vamos lá, isso aí é verdade ou é mentira, ancião? Isso aí é mentira. Tá? Isso daí não se justifica. E nós vamos entender por quê, nós vamos dar uma olhadinha no livro de Daniel. Na verdade, nesses tronos de Rei do Norte e Rei do Sul, conforme ele coloca, teriam que assentar-se pessoas que fossem descendentes do Rei do Norte e do Rei do Sul. Não dá para você, por exemplo, ficar fazendo a dança das cadeiras com o Rei do Norte e o Rei do Sul. Por que que não dá? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos começar fazendo uma consideração breve em Daniel capítulo 11. Vejam só comigo que interessante. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, esforçando-se com as suas riquezas e agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o rei do sul a um dos seus príncipes, e se fortalecerá mais do que ele e reinará com o domínio grande, será o seu domínio. Mas a cabo de anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem persistirá nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que tiverem trazido seu pai, e o que fortalecia naqueles tempos. Mas de novo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. E também os seus deuses, como a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará o rei do sul e tornar-se-á para a sua terra. Bom, vamos começar então. Aqui nós lemos Daniel capítulo 11, versículo de 1 a 9, para ficar fácil. Então, o que acontece? Daniel, ele está profetizando aqui acerca do rei do sul e do rei do norte. E ele fala agora aqui, ó, isso aqui é bíblico, não precisa muita coisa, é só você estudar um pouquinho de história. Ele fala sobre um rei que se levantaria depois da potência Medo-Pérsia, e esse rei seria Alexandre o Grande, seria a Grécia. E disse que ele dominaria, seria muito grande, mas ele morreria sem deixar descendência. E o seu reino teria que ser dividido para os 4 ventos, que são os 4 generais que herdaram o reino a partir da morte de Alexandre. Então, esse é um ponto muito interessante. Quem eram esses 4 generais
que herdaram o reino depois da morte de Alexandre. É importante a gente entender isso para que a gente possa desvincular essa história de 2 tronos que ele está inventando. Porque, veja, qualquer pessoa poderia sentar nesse trono. Mas o texto aqui é muito claro no versículo 7. Vejam só. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará no seu lugar. Então, é das raízes desses impérios norte e sul que daria o prosseguimento à linhagem desse rei do norte e rei do sul. Não dá para o rei do sul e rei do norte chegar onde eles querem. Presta atenção junto comigo para você poder entender. Vamos agora entender quem eram esses 4 generais e em seguida nós vamos ouvir mais um pouquinho a explicação dele para que você possa continuar corrigindo o ponto de vista. Perdão. Bom, eu quero dar uma olhadinha com vocês, então, agora, no mapa, para você poder entender essa divisão dos reinos do reino de Alexandre. Tá? Foram 4 generais. E esses 4 generais, conforme nós sabemos, foram Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. Como Alexandre não tinha deixado herdeiros, então esses 4 generais eles passam a lutar entre si. Mas dos 4 vão prevalecer 2, tá? Um ao norte e outro ao sul de Israel. Então, primeiro eu quero que você dê uma olhadinha junto comigo. Eu vou desaparecer aqui agora um pouquinho para você poder conhecer a história. Depois nós vamos voltar lá no vídeo do membro do corpo governante. Então, eu vou ficar pequenininho aqui, ó, que é para que a gente possa verificar direitinho o assunto. Vamos dar uma olhadinha, então, agora. Eu quero que você preste atenção, o destaque aqui, ó, essa região em branco aqui, tá? E toda essa região em branco. Então, olha só que interessante. Aqui, ó, onde eu estou passando o mouse agora, que você está vendo aqui escrito Egito. Então, aqui, essa região em branco aqui, ó, é a região que vem ao sul de Israel, onde o Egito prevalecia na presença de um dos generais de Alexandre, tá? Então, veja só que interessante isso aqui, ó. Aqui é o Egito. Você está vendo aqui, ó, isso aqui que parece um chifrinho, é difícil de ver. Mas aqui nós temos o Golfo de Acaba e o Golfo de Suez, tá? Aqui nós temos um pedacinho do Mar Vermelho. Então, dê uma olhadinha aqui, ó, nesse pedaço que eu estou passando o mouse. Então, aqui nós temos Israel, nesse pedacinho aqui, ó. Então, quem é o principal aqui ao sul de Israel? É o Egito que estava envolvido nessa profecia, tá? Aí nós temos, ao norte de Israel, nós temos a Síria, temos o Iraque, temos a Arábia, o Irã, tá? E aí vai subindo já, vai enfraquecendo. Ele vai enfraquecendo cada vez mais, ó. O Irã, o Afeganistão, o Paquistão, o Uzbequistão, Cazaquistão. Dá uma olhadinha a Rússia onde está. A Rússia está aqui em cima, ó. A Rússia está aqui em cima. Então, ela nada tem a ver com essa profecia que abrangia aqui, ó, parte da Síria, do Iraque, do Irã e da Turquia. Tá legal? Então, vamos dar uma olhadinha agora na divisão do Império de Alexandre para você poder compreender, ó. Tá vendo? É o mesmo mapa, a única diferença é que agora ele está, né, colorido, tudo bonitinho para você. Então, vejam só que interessante. Aqui nós temos, por exemplo, nessa área verde aqui, ó, quem herdou essa área verde foi um dos generais de Alexandre, chamado Cassandro. Tá legal? Aí depois nós temos o Lisímaco, que herdou essa área aqui, ó, meia cor de terra. Tá vendo? Então, ele herdou essa área aqui, meia cor de terra. Depois nós temos o general Ptolomeu, tá? Que é o que herdou toda essa parte aqui, ó, ao sul de Israel. Vamos lá dar uma olhadinha de novo. Onde está Israel, ó? Israel está aqui, ó. Conforme você pode verificar agora, de uma maneira bem melhor, ó. Tá vendo aqui Israel? Então, nós temos aqui o Egito, tá legal? E aí nós temos, ó, toda essa área tracejada aqui foi a área que os ptolomaicos, eles herdaram, tá bom?
você vê que ele vem subindo aqui, ó. Aqui é o outro general e aqui é o outro. E aí depois nós temos a área que os Seleucidas herdaram. A área que os Seleucidas herdaram, conforme você pode ver, é essa área aqui, ó, tá? Que é um pouquinho amarelada. Veja que ela vem também aqui, ó, com os países da Mesopotâmia, conforme nós já colocamos alguns. Agora, uma coisa que é super interessante você notar, ó, que toda essa área que Alexandre herdou, Alexandre chegou na Índia, tá vendo? Ó? Alexandre vai. Agora, é legal que você enxergue que esse reino do norte e esse reino do sul, eles nada têm a ver com regiões fora do Império de Alexandre. Então, é importante que você guarde bem isso na cabeça, tá? Os reinos helenísticos da profecia de Daniel, conforme eu li, eles seriam divididos para 4 generais e estariam dentro da demarcação feita pelas conquistas de Alexandre o Grande, tá? Então tá aqui, ó. Então nada tem a ver aqui, né, com a Rússia, conforme você pode perceber, ó. A Rússia tá aqui em cima, ó. A Rússia tá aqui em cima nessa área cinza. Tá legal? Então é muito importante. Veja que isso aqui tá fora. A Rússia está fora da demarcação do Império Seleucida, está fora da demarcação do Império Ptolomaico, do Império de Cassandro e do Império Lisímaco. E aí agora é dentro dessa área aqui, ó, deixa eu deixar menor de novo, é dentro dessa área aqui que nós estamos vendo que nós temos que discutir Rei do Norte e Rei do Sul, tá? Então essa ideia que você viu lá de 2 tronos, tentando colocar qualquer pessoa fora da área de Alexandre o Grande, então isso daí é mera história furada, tá legal? Ó, você tá vendo aqui, ó, você consegue enxergar, inclusive aqui todos esses corpos de água no outro mapa, tá vendo, ó? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, você tá vendo aqui, ó, todos os corpos de água que você vê que estão fora, tá? Inclusive completamente fora daquilo que era o Império de Alexandre. Tá legal? Então dá para você perceber tranquilamente isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Conforme você pode perceber, ó. Então o máximo que ele vai chegar, ó, o Império de Alexandre está por aqui, assim, ó. Tá? Tá mais ou menos por aqui, subindo, tal, vindo até próximo aqui dessa região, quase na China. Tá? Então isso daqui que você tá vendo era o Império de Alexandre. E era dentro desse império, tá vendo? Ó, a Pérsia tá aqui, ó. Pérsia tá aqui, o Irã, tá vendo? Ó, é isso daqui que é o Império de Alexandre o Grande. Tá legal? Então, uma vez que você compreende que o rei do norte, ele estaria aqui, ao norte de Israel, que tá aqui, ó. Israel tá aqui, ó. E o rei do sul estaria aqui ao sul de Israel, também demarcado pelas fronteiras que Alexandre conquistou, então você começa a entender rei do norte e rei do sul. Tá legal? Então, esse é o primeiro ponto que você precisa começar compreendendo aí. Muito bem, uma vez que você já compreendeu isso, você já está enxergando rei do norte e rei do sul, então a gente volta agora com a fala daquele membro do corpo governante que estava aí tentando explicar a questão de rei do norte e rei do sul. Vamos lá, vamos estudar mais um pedacinho do que ele está dizendo aí acerca desse assunto. Vamos lá, ele disse que significavam 2 tronos e por isso era importante a gente saber disso. Vamos lá. Opa. Vamos lá, vamos ouvir o que ele vai nos dizer aí. Com o tempo, esses tronos foram ocupados por vários poderes políticos, e seus reis competem para ter o controle do mundo. Bom, então conforme você já disse para você, isso aí é uma mentira. Esses reinos não foram ocupados por vários reinos políticos competindo pelo governo do mundo. Esses reinos, eles foram ocupados por raízes dos 4 generais, por descendência dos 4 generais.
É isso que aconteceu, tá? Então, colocar 2 tronos aí agora e tentar justificar que eles foram ocupados por várias nações, né? Tentando competir pelo governo do mundo, nada mais é do que uma forma tendenciosa de tentar se colocar daqui a pouquinho dentro da profecia. Vamos lá? Mas e o povo de Jeová? Eles estão bem no meio desse fogo cruzado. Bom, então veja agora, deixa eu até puxar aqui todinho, ó. Deixa eu abrir ele bem para você aqui. Deixa eu tentar ver se a gente consegue fazer isso. Para você poder entender, ele diz, e o povo de Jeová, onde está? Então ele diz que o povo de Jeová está bem no meio deste fogo cruzado. Bom, deixa eu vir para cá para a gente poder fazer a coisa melhor, certo? Vamos lá então. Vamos trazer aqui para vocês o povo de Jeová. Quem é o povo de Jeová desde essa época? Você está vendo aqui, ó. Olha, você está vendo aqui de novo os 2 chifrinhos aqui, que é o Golfo de Acaba e o Golfo de Suez. Você está vendo aqui o Mar Vermelho. Você está vendo aqui, ó, a região, né, onde o trono que eles colocaram representa o rei do norte. Você vê que não tem nada a ver com a Rússia lá em cima. E aqui nós temos o rei do sul aqui embaixo, que era parte do Egito. Então eu quero que você pegue como referência isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Israel, tá? Israel, que está aqui nesse pontinho preto. Então vamos pegar esse corpo de água que está aqui, ó. Vamos pegar esse corpo de água que está aqui e esse outro, só para você poder dar uma compreendida de novo. Vamos dar uma olhada para a gente não se perder no Império de Alexandre o Grande. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no Império de Alexandre para que você possa estar junto comigo e não se perder. Vamos lá então? Olha aqui, ó. Que interessante, ó. Ó aqui que legal. Então aqui está Israel, você viu que aquele trono está mais ou menos aqui, o trono do norte, e o trono do sul está mais ou menos aqui. Israel está aqui, ó, conforme você está vendo, tá? Israel está nesse pedacinho aqui, ó, tá? Conforme você está vendo aqui, ó, Jerusalém, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó, Jerusalém, ó. Aqui você consegue enxergar. Então tem um trono aqui, tá? Que era a geração dos Ptolomeus, conforme você está vendo aqui, e tem um trono aqui que era a geração dos Seleucidas, tá bom? Então é isso daqui que nós estamos vendo. Eu disse que tínhamos 2 corpos de água, tem um aqui, ó, conforme você está vendo aqui, tá legal? E nós estamos vendo outro aqui, ó, tá? Logo acima. Então tudo isso daqui é o que nós estamos... Aliás, o outro tá aqui, ó, aqui dentro. É que eles pintaram tudo de azul, então fica meio difícil. Mas está aqui o outro corpo de água aqui, ó. Só para você poder compreender, tá bom? Então vejam que isso daqui é Jerusalém, isso aqui é Reino do Sul e isso aqui é Reino do Norte. Tá legal? Então é isso que a gente precisa compreender. Então essa história que ele veio colocar para a gente aqui, de que esses reinos significavam 2 tronos e eram ocupados... revezados por poderes políticos, isso é mentira. Os únicos poderes que herdariam isso na profecia eram dos reinos, tá? Dos descendentes do general Seleuco e também do general, são 4, do general Ptolomeu. Tá bom, pessoal? Então é isso. E ele disse, e o povo de Deus onde estava? O povo de Deus estava no meio, que é Israel. É por isso que as profecias, você tem que compreendê-las à luz daquilo que a Bíblia ensina. Então, quem é o povo de Deus mediante esse ponto aqui? É Israel, tá? Vamos dar mais uma olhadinha na fala dele. Mas vamos começar do começo. Kenneth, qual é a origem do Rei do Norte e do Rei do Sul? Tanto o Rei do Norte quanto o Rei do Sul vieram do império estabelecido por Alexandre o Grande. Uma das linhagens de reis governava sobre o Egito, que fica ao sul de Israel. E essa dinastia foi a primeira a se tornar o rei do sul. Durante esse período, outra linhagem de reis governava sobre uma área ao norte de Israel. Esses reis se tornaram o rei do norte. Bom, conforme você pôde ver, eles têm conhecimento da profecia. Você está vendo que eles colocaram aqui exatamente conforme nós apresentamos a vocês. Ó, vejam que a divisão geográfica é exatamente a mesma, tá? Jerusalém está aqui
eles colocaram um trono aqui e um trono aqui. Então vamos dar uma olhadinha de novo, só para você não se perder. Vamos lá de novo, então. Olha aí, ó, rei do norte e rei do sul, conforme você está vendo, ó. Tá aqui Israel, tá legal? Aqui está Israel, aqui está o reino do sul, e aqui, conforme você viu, está o reino do norte, conforme eles colocaram, tá bom? Então, isso é muito legal para você entender, e ele começa explicando, dando a entender que ele sabe exatamente isso que nós estamos falando, ok? Bom, uma vez que já ficou claro isso aí para você, vamos prosseguir vendo a explicação deles, para ver como que eles chegaram na Rússia como rei do norte. Vamos lá, vamos trabalhando, então, mais um pedacinho. Deixa eu tirar aqui, e aí a gente já prossegue. Tá, então, você viu que é a mesma coisa, ok? Tornaram o rei do norte. Depois, o Império Romano assumiu o papel de rei do norte. Veja que agora ele diz que o Império Romano assumiu o papel do rei do norte. Sem o Império Romano, sem a gente ter a menor referência a esse assunto, como sendo o Império Romano o rei do norte. Perceba que, inclusive, conforme você pode notar aqui, o reino do Império Romano, ele ficou bem grande, ficou bem grandão, tá vendo? Ó? E ele também estava dentro das demarcações de Alexandre o Grande. Vamos dar uma olhadinha aqui, até que ponto Roma estava dentro do Império de Alexandre o Grande, conforme você vê. Ó. Você pode perceber aqui, vou colocar para vocês de novo, colocar aqui de novo. Ó, conforme você pode perceber, né, a Itália está aqui, ó, e Roma está aqui com nada a ver com o norte de Israel. Nada a ver com o norte de Israel. Roma está lá em cima, conforme você pode perceber, ó. Aqui está Itália e Roma. Nada a ver com a região norte de Israel. Então essa justificativa que Roma se tornou o rei do norte é uma justificativa apenas da cabeça deles. O rei do norte, ele teria que continuar trabalhando dentro dessa área amarela aqui, ó. Isso aqui era o que era demarcado pelo profeta Daniel, tá? E aqui embaixo nós temos o rei do sul, tá legal? Que seria demarcado aqui pela área azul, o qual nós teríamos o Egito, tá bom? Roma está lá em cima, aqui a botinha, ó, da Itália. Roma está lá em cima, nada a ver com o norte de Israel. Tá bom, pessoal? Só para vocês entenderem que a explicação dele é uma explicação completamente aleatória e dada pela maneira como eles querem colocar. Vamos ver mais um pedaço? Presta atenção. Como vimos na Sentinela de maio de 2020, a profecia registrada em Daniel, capítulo 11, se concentra no povo de Deus. Bom, veja que ele diz conforme vimos na Sentinela. Então nós temos que ver na Bíblia, porque a Sentinela é mera interpretação deles. A Sentinela é a interpretação deles, a Sentinela não é a Bíblia. A Sentinela, quem escreveu, foram eles. Ele justificar isso seria mais ou menos eu ir a um estúdio fotográfico, fazer algumas fotos, vestido de Elvis Presley, e depois eu escrever um livro dizendo que eu sou Elvis Presley, depois eu vir aqui até vocês, no ar, e dizer assim, ó, conforme o meu livro disse, eu sou Elvis Presley. Quer dizer, só acredita nisso daí uma criança de 5 anos. Né, pessoal? Então, a Sentinela não vale nada. O que vale aqui para nós é o que a Bíblia diz. Então, baseado nisso, nós vamos dar mais uma olhadinha para ver o que a Bíblia diz sobre o rei do norte e o rei do sul. Você já está vendo aí a identificação dos dois reis, você já está vendo para onde a história vai caminhando por eles, mas ao mesmo tempo nós temos que manter dentro do registro bíblico, ok? Então agora a gente vai ler mais um pedacinho do texto, conforme você está vendo, tá? E entrará no reino do sul e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão um grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente e inundará e passará.
Conforme você pode perceber, é muito importante isso que nós estamos trabalhando aqui. Por quê? Bom, os seus filhos intervirão e reunirão um grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente, inundará e passará. Então veja que aqui vai mostrando um conflito geopolítico entre o rei do norte e o rei do sul, que seriam fortalecidos, que são as descendências Seleucida e Ptolomaica, tá bom? Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão e será entregue nas suas mãos. Eu quero que você se lembre também que Daniel está falando isso para Dario. Seria muito difícil Daniel tentar interpretar essa história para o Dario pensando na Rússia, que teoricamente nem existia na geopolítica da maneira como nós conhecemos hoje, e pouca importância tinha e não tinha sido conquistada por Alexandre. Ele está trabalhando dentro dos reinos, né, que Alexandre havia conquistado. Essa daí que é a história, tá bom? E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior que a primeira, e a cabo de tempos, isto de anos em anos, virá à pressa, com um grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. Veja que aqui, inclusive, ele diz que o povo de Deus, Israel, estaria envolvido nessa história, e estariam pessoas prevaricando, tentando agradar o rei do norte ou o rei do sul, tá? Então, o que eu quero que você vá percebendo? Que a visão, ela trata exatamente da demarcação dada por Daniel nos reinados de Seleuco e de Ptolomeu. É isso que eu quero que você enxergue, tá? O rei do sul e o rei do norte. Bom, vamos lá então, vamos prosseguindo, vamos dar mais uma olhadinha. Vejam que ele disse que o rei do norte passou a ser Roma. Roma não tem nada a ver com o reino do norte. Roma está lá em cima do outro lado. Vamos para frente. O anjo que falou com Daniel disse que essa profecia o ajudaria a entender o que aconteceria com o seu povo. Quem era o povo de Daniel? Eram os 8 velhinhos de Brooklyn? Ou eram os judeus? Qual era? Se a gente pegasse o RG do Daniel, está escrito que o Daniel é de que descendência? Americano ou judeu? É o seu povo, Daniel. É o seu povo, tá? Então isso é muito importante que você compreenda para você poder entender o momento da história da profecia. Tá legal? Anselmo, essa profecia não tem nada a ver com a gente no tempo futuro? Tem. Tem a ver, porque o rei do norte, ele continuaria de pé. Vamos lá de novo, vamos trazer aqui só um minutinho. Vamos trazer de novo aqui para você. O rei do norte continuaria de pé na sua região, conforme você está vendo aqui, ó. Nessa região, o rei do norte, ele sai daqui, ó, tá? Dessa região amarela que você está vendo aqui, ó, tá? Irã, Pérsia, Iraque, Mesopotâmia, tudo isso daqui. Isso aqui é a região de onde nós podemos esperar o rei do norte, tá bom, pessoal? Tudo isso aqui que está em amarelo. E o rei do sul é toda essa região que está aqui, ó, que nós podemos esperar aqui em matéria do Egito. Então tem que ser descendência aqui do Egito, tá legal? E tem que ser descendência aqui dessa área que inclui o Irã, inclui o Iraque, inclui a Armênia, inclui esse pessoal aqui, tá bom? Então é isso que é muito importante de você compreender. Então tem rei do norte, tem rei do sul na profecia bíblica, tem rei do norte e tem rei do sul. Só que eles vão aparecer das raízes desses reis aqui, conforme você pode verificar. Então esse é um ponto que eu quero que você guarde bem. Vamos voltar na história do seu Kenneth. Kenneth, o nome dele. Você viu como o irmão fala bonito lá? Kenneth. Então vamos dar uma olhadinha, vamos prosseguir aí.
ou seja, a nação de Israel. E de fato, o que aconteceu? Bom, a nação judaica era o povo de Deus até o ano 33. Bom, percebam agora que aqui é que está o golpe. Aqui é que está o golpe. Veja que o Kenneth Cook, ele diz exatamente que o povo de Deus era a nação de Israel. Agora entra esse daí, ó, esse pau mandado do corpo governante, e vai pregar a teoria da substituição. Que teoria é essa? A teoria da substituição é a teoria de que Deus, ele rejeitou Israel. E aí eles já dizem até o ano, que é 33. Só que o apóstolo Paulo, falando com os romanos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo desmente essa fala dele. Vamos só dar uma olhadinha primeiro na fala dele. Mas depois disso, houve uma mudança. Jeová derramou seu Espírito Santo sobre os seguidores de Cristo, e daí em diante, a congregação de verdadeiros cristãos se tornou o povo de Deus. Bom, então conforme você vê, eles substituíram, né, os ungidos em Pentecostes ali, conforme eles gostam de falar, pela nação de Israel. O apóstolo Paulo discorda dessa visão. Aqui no livro de Romanos, capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Paulo diz que Deus não rejeitou o seu povo. E Paulo prossegue falando em Romanos capítulo 11, de uma maneira muito interessante, sobre o Israel, que era a oliveira, e sobre os gentios, que foram enxertados na oliveira. E ele diz, olha, toma cuidado, porque se Deus tratou assim a oliveira original, imagina vocês que fazem parte da oliveira brava, que foram enxertados. Então, no capítulo 11 de Romanos, nós vamos perceber que Deus não havia rejeitado o seu povo. Tanto é que chega no versículo 25, mais à frente, ele chega aqui e diz assim, ó, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. Então, essa teoria da substituição, para nós, ela não existe. A Bíblia não ensina. Isso daí é uma coisa que toda seita coloca para que eles possam se colocar no lugar do Israel de Deus. Eles vão pegar uma declaração de Paulo lá em Gálatas, quando Paulo fala, né, sobre a região da Galácia e diz que a paz esteja com todos os do Israel de Deus. Então aí eles dizem, ó, tá vendo aqui? Então Deus substituiu. Mentira. Tá? Só para você poder entender. Isso nada mais é do que eles tentando fazer uma adequação da profecia do rei do norte e do rei do sul. Vamos prosseguir mais um pedaço. Gálatas 6,16 se refere a eles como o Israel de Deus. Esse ponto é importante, porque o rei do norte e o rei do sul só podem ser identificados se também estiver claro quem é o povo de Deus na terra. Qual o motivo disso? Bom, então o rei do norte e o rei do sul, eles não precisam de uma outra identificação. O rei do norte e o rei do sul estariam presentes nos seus locais geográficos, conforme a Bíblia diz. E Israel continuaria também presente no seu lugar geográfico. O grande problema agora da identificação que eles querem trazer é porque eles querem se colocar como sendo o povo de Deus. Entendeu? É esse que é o grande ponto. Quando a gente lê mais um pouquinho aqui no livro de Daniel, está escrito assim a partir do versículo 11. E o rei do norte virá e levantará o baluarte e tomará a cidade forte. E os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. E estará na terra gloriosa, e pôr a sua mão, e se fará a destruição. Perceba, então, que a terra gloriosa citada aqui é a terra de Israel, tá? Que está bem no meio dos dois. Tá? Então, no meio desse conflito, o rei do norte e o rei do sul se levantariam, e uma vez que isso acontecesse,
o que é que estaria havendo? Eles passariam pela terra gloriosa, sendo a terra gloriosa, conforme eu acabei de citar, Jerusalém. Tá legal? E aí depois ele continua. E porá o seu rosto para vir com força de todo o seu reino com ele os retos, e fará o que lhe aprouver. E lhe dará uma filha das mulheres para corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar-se sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado. E isso sem ira e sem batalha. Então, note que até aqui, esses versículos de 1 até o 20, eles vêm mostrando o desenrolar de batalhas entre o reino dos Seleucidas e o reino dos Ptolomeus. Essa é a ideia. Então, toda a fraseologia aqui, qualquer leitor de Daniel poderia identificar o que estava acontecendo ponto a ponto. E o povo de Deus estaria no meio, que no caso aí seria aquilo que nós chamamos, a terra gloriosa. Quando a gente pega o versículo 21 até o 35, nós percebemos que é muito claro o apontar, uma presença forte do rei do norte, que é Antíoco Epifanes, se tratando agora da presença dele ali em Jerusalém, que era a terra gloriosa. Tá bom? Então isso daqui a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos continuar assistindo um pouquinho mais o que ele vai dizer. É que, como acabamos de ver, o anjo havia dito a Daniel que a profecia se concentrava no povo de Deus. No povo de Deus, que é Israel. Era Israel naquele tempo e é Israel hoje. A mesma coisa. Então esse negócio de localização do rei do norte, o rei do sul, tem que ser a partir de uma nação de americanos que surgiu? Não, nada a ver. Aliás, esses americanos, eles vão surgir milhares de anos à frente dessa profecia. Nada a ver nem com a região da conquista de Alexandre. Tá bom? Vamos lá. Algum tempo depois do ano 100, já existiam muito mais cristãos falsos do que cristãos verdadeiros. Bom, agora aqui é aquela velha história da apostasia tomou conta, É tudo aquela história que dá até náuseas de ter que ficar ouvindo. Essas mentiras religiosas que esse pessoal vai contando. Então agora, a partir do ano 100, já não tinha mais quase cristão verdadeiro. Só tinha cristão falso. É o que eles querem dizer, que o povo de Deus não era possível de ser identificado. O povo de Deus estava completamente com a sua região demarcada, porém já estavam sendo espalhados por toda a terra devido às invasões romanas, tá bom? Que ocorreram ali. Na sua ilustração do trigo e do joio, Jesus predisse que isso aconteceria. Essa ilustração está registrada em Mateus 13, do 36 ao 43. Então, do ano 100 em diante, não era mais possível identificar um grupo organizado de cristãos verdadeiros. E como... Vejam o linguajar tendencioso. Do ano 100 em diante, não era mais possível localizar um grupo organizado de cristãos. Nunca houve grupo organizado de cristãos. Nunca houve, nenhum tipo de grupo desse tipo que eles querem colocar. Nunca houve. Se você pegar a Bíblia, você pegar o Atos dos Apóstolos, você vai ver que, inclusive, os cristãos tinham sido espalhados. O único que trabalha de uma maneira um pouquinho mais organizada é o apóstolo Paulo. Só ele. Ninguém mais. Não tem esse negócio de grupo organizado de cristãos. Essa fala é tendenciosa para tentar dizer que eles
se tornaram o grupo organizado de cristãos. Veja. Vimos, por essa mesma razão, não podíamos identificar o rei do norte e o rei do sul. Então, olha só que interessante. Aí ele diz que não podiam identificar o rei do norte e o rei do sul, porque não dava para identificar um grupo de cristãos. Vejam só que interessante isso. Claro, tentando dizer que esse grupo seriam eles que apareceriam lá na frente, que é o que nós vamos ver no próximo vídeo. Mas não terminou aqui ainda não. Nós vamos ler mais um pedacinho de Daniel para mostrar para vocês. Segura aí para a gente agora dar uma olhadinha em Daniel 11, do 21 em diante. Vamos ver? Depois se levantará em seu lugar, veja, ainda falando sobre o rei do norte. Um homem vil, o qual não tinham dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, que é uma referência a Antíoco Epifanes. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. Depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos, e a riqueza formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará sua força e o seu coração contra o rei do sul. Mais um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos traspassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazer o mal. A uma mesma falarão mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então veja que o profeta Daniel ele vai trazendo a história da disputa entre o rei do norte e o rei do sul, as raízes dessas nações, que era ali o sul ao Egito, e o norte, né, acima de Israel, que envolvia o Iraque, o Irã, e outras regiões ali, o Líbano, e outras regiões. E diz que eles vão ficar brigando, eles vão ficar tendo problemas durante vários tempos, até o tempo do fim. E aí continua assim, ó. E então tornará para a sua terra com grande riqueza, e seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver para tornar a sua terra. No tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas não será a última vez, como não foi a primeira vez. Porque virão contra ele os navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará o que lhe apraz, e ainda voltará e atenderá os que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a eles uns braços que profanarão o santuário, e a fortaleza o tirarão contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Bom, então aqui, conforme nós podemos perceber, ele mostra que nessa intriga do rei do norte com o rei do sul, Israel estaria no meio, estaria inclusive tendo dificuldades, conforme ele fala aqui, estaria sendo violado o santo concerto. O que é que aconteceu? De acordo com a história, Antíoco, ele entra, né? Ele entra em conflito também com o povo de Deus, com Israel. Isso você pode ler melhor no livro dos Macabeus. Se você pode ler lá no livro dos Macabeus. Antíoco, ele profana o templo, ele profana o que era considerado o santo concerto, tá? Dentro dessa época em que eles estão brigando, tá? Isso aqui nós estamos falando, gente, em alguns 200 anos, quase antes de Cristo. Tá legal? Então a história vinha se desenvolvendo entre rei do norte e rei do sul. Tá legal? Então é isso que a gente precisa começar compreendendo. Bom, para não ficar muita informação, eu acredito que até aqui o análise já está legal. Porque eu vou voltar, não agora, mas eu vou voltar depois, trazendo para você
um pouco mais desta informação. Tá legal? Uma outra coisa que eu gostaria também de dizer a vocês é que logo depois desse vídeo, nós vamos ter a tribuna livre. Vamos ter a tribuna livre, tirando dúvidas deste assunto, que eu acho que é muito legal, ou de outros temas que vocês desejem, tá bom? Eu quero aproveitar e lembrar a você sobre o livro O Tempo do Fim. Esse livro, inclusive, ele vai te ajudar, porque aqui eu vou trabalhar um pouco também acerca desses reis. Aqui a gente vai trabalhar a profecia de Daniel, que mostrava a divisão do reino de Alexandre para os 4 generais. Por que esse livro aqui é importante, Ancião? Esse livro aqui ele é importante porque ele vai ajudar você a conhecer perfeitamente, tá? Você vai entender perfeitamente que tudo aquilo que você aprendeu com a Torre de Vigia está errado. Você vai aprender sobre ressurreição, você vai aprender sobre milênio, você vai aprender que Jesus vai estar com a gente aqui na Terra no milênio. Você vai aprender tudo, gente. É um livro simplesmente fantástico. Tá legal? E agora nós temos aqui, ó, também o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Ancião, por que esse livro ele é interessante? Esse livro ele é interessante porque ele vai ajudar você a compreender que tudo aquilo que você aprendeu com a Torre de Vigia é um falso evangelho. Você vai entender tudo por que você foi enganado durante tanto tempo. Gente, vale muito a pena. Esses 2 livros, o valor de cada um deles é apenas R$ 70. Mas os 2 você vai adquirir por apenas 130. Aproveite, porque logo, logo vai terminar e você vai ficar sem. Ancião, como é que eu faço para adquirir? Você vai mandar para mim a mensagem no WhatsApp 19 989 905 206, com a palavra verde para o livro Testemunhas e com a palavra azul para o livro Tempo do Fim. Tá legal? Ou se você quer os 2, você manda verde e azul. Tá bom? Bom, eu quero mandar um abraço para todo mundo que está ligado aí. Quero lembrar também sobre o nosso projeto Outdoor. É um projeto onde você poderá ajudar, colaborar para que você possa compreender, né, que você foi vítima do ostracismo, que você foi vítima e é da discriminação e o mundo não sabe disso. Então, nós vamos trabalhar em cima dessa questão, expondo a liderança das Testemunhas de Jeová como sendo uma liderança extremista, arrogante e discriminatória para com as pessoas que de lá saem. Ancião, como é que eu faço para participar? Bom, é muito simples. Você vai mandar para mim a palavra grupo para o WhatsApp 19 989 905 206. 19 989 905 206. Tá legal? Então fica por aí, é rapidinho, é o tempo da gente virar e já voltar com a tribuna livre. Tá bom? Aproveite, vai compartilhando com mais gente, vai chamando o pessoal para ir compreendendo isso que a gente está trazendo. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Eu espero que isso aqui já tenha começado a ajudar você a se sintonizar nessa questão de Rei do Norte e Rei do Sul, sabendo que a Rússia não tem nada a ver com o Rei do Norte, conforme eles vão falar, e a gente vai ter que considerar no outro vídeo sobre este assunto. Tá bom, pessoal?